Mas fica aí o questionamento, quem que vai entrar no lugar de Tassiano? Ao longo dos últimos dias a gente discutiu bastante sobre isso. Ao longo dos últimos dias a gente dividiu opiniões, né? Eu já falei sobre Ratão, o Vitor já falou, acho que sobre Ademir. Você falou sobre quem? Se eu não me engano, eu falei sobre Biel. Biel, enfim, cada um com um ponto de vista, cada um com uma opinião. E Estupiã também é uma alternativa, é uma opção. Vamos ver o que é que o Rogério Ceni vai decidir, né? O fato é que acho que todos eles estão dispostos e motivados para poder mostrar serviço. E o melhor de tudo, acho que todos eles estão vivendo uma boa fase. O único que talvez tenha oscilado um pouco nos últimos jogos, porque na hora da decisão, na hora H, quando recebeu um bom passe, não teve muita capacidade para poder definir, foi Biel, né? A gente lembra daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, que a gente poderia matar a partida ali, e Biel acabou não dominando muito bem aquela bola de Everton Ribeiro, se eu não estou enganado, ou Cauli, acho que foi Everton Ribeiro, mas contra o Criciúma ele deu assistência, deu uma pré-assistência, contribuiu de alguma maneira, é o jogador que deu mais assistências nessa temporada de 2024. Estupiã no último jogo deu assistência, Ademir no último jogo fez um golaço, né? Fez uma pintura diante do Atlético Mineiro. E Ratão fez um gol extremamente decisivo. Eu arrisco a dizer que o mais importante do Bahia no Brasileiro da Série A até agora, que foi o gol do triunfo contra a equipe do Botafogo. O primeiro triunfo do Bahia fora de casa, um triunfo muito simbólico, muito importante. Então, assim, o que sem errar, eu acho que isso é um fato, né, Folha? A gente tem as nossas opiniões, nosso ponto de vista, a galera no chat também deve ter suas opiniões específicas e tudo mais, mas eu acho que o torcedor não vai ter motivos para reclamar na quinta. Quem entrar, ele está confortável de que tende a mostrar serviço, né? Pois é, Barba, eu concordo com você. Eu acho que qualquer peça que a gente for colocar hoje no lugar de Tassiano para poder suprir essa função nesse jogo contra o Fortaleza vai entrar preparada, está preparada na verdade, né? Se vai entrar, desempenhar uma boa função, isso daí eu já não sei. Mas que de fato está preparado para isso, está porque é um trabalho que já vem sendo feito na temporada inteira. Eu acredito que pelo estilo de jogo do Bahia, pelo formato que o Bahia se desenha hoje nas 4 linhas do campo, pela estratégia que a gente costuma utilizar, eu acho mais provável a gente vir com um Ratão ou Estupião. E entre Ratão e Estupiã, eu acredito que Rogério Ceni ele tenha preferido Ratão no lugar de Estupiã. Estupiã não tem tido tantas oportunidades como titular, né? Ele quando entra, costuma entrar no segundo tempo. Então, eu acho também que Ceni não vai querer perder um pouco do poder ofensivo dele em relação à velocidade de segundo tempo, arriscando botar um Ademir ou um Biel já de cara no jogo. Então, possam ser 2 cartas a ser utilizadas no segundo tempo. E o meu palpite mesmo, depois da análise que a gente fez ontem, eu e Vitor, e das coisas que a gente vem vendo no decorrer da semana, eu acho que Ratão seria o nome que Ceni iria botar no lugar de Tassiano. Agora, se ele botar outro, aí eu já acho que muda o desenho tático do Bahia. Por quê? O Bahia costuma jogar com aqueles 2 caras de frente. Um deles saindo mais da área, que é o papel que Everaldo tem feito, mas que Tassiano volte também, é mais Everaldo quem abre para as pontas para poder puxar a bola. Se ele vier com Ademir ou Biel, ele vai ter que jogar com um 9 ali na frente. E aí vai ter que abrir o jogo nas pontas. Eu acho que muda o estilo de jogo que o Bahia tem feito nos últimos tempos. Então, por isso que eu acho que a gente vem com Ratão ou Estupiã, e entre os dois, eu acho que Ratão. E você, Vitão? Qual é o seu palpite para esse jogo contra o Fortaleza? Acho que o Ceni vai manter ali o mesmo padrão que ele tem feito, vai desenhar alguma coisa diferente, vai dar uma oportunidade para Estupiã, quem sabe ser titular num grande jogo, na Fonte Nova. Como é que você acha? Velho, a gente enfrentou algumas adversidades esse ano, né? Quando a gente não pôde contar com o Everaldo, né? Quando o Estupiã entrou, e surpreendentemente no último jogo, ele até conseguiu fazer uma boa partida ali, né? E inclusive quebrando um pouco daquilo que a gente imaginava que ele faria na partida, né? A gente considerava que ele ia entrar para ser aquele 9 mesmo, um cara preso, e no entanto, acho que teve até aquele lance simbólico de que ele poderia ter dado uma arrancada para sair na cara do gol, que é justamente o momento em que a gente percebe que ele não é mais aquele cara, ou pelo menos não tem sido orientado a ser o cara que fica preso, né, ali no ataque. De qualquer maneira, isso mostra a versatilidade, né? Porém, essa versatilidade é algo que a gente ainda não se sente confortável, porque a gente não viu ele atuando muitas vezes nessa função. Mas me parece que ele está disposto, e eu acho que isso já é algum caminho positivo para a gente poder ter ele no ataque do Bahia. Eu não colocaria Biel e tampouco colocaria Ademir, porque eu acho que são opções que fortalecem muito o Bahia nessa estratégia de jogo para o segundo tempo, né? Para você perceber como a ausência de Tassiano é uma ausência que marca, que deixa marcas no time do Bahia quando ele não consegue desempenhar, né, o papel dele como titular. Até porque ele não só joga
como um falso 9, como centroavante, como um cara que faz os gols, ou como também ele vem para recompor. Ele acaba dando a oportunidade para que Cauli consiga ser esse cara que articula mais, porque ele divide as atenções na marcação. Então, o Bahia perde muito com o Tassiano. Isso só me faz, sem Tassiano, isso só me faz lembrar de que mesmo que o Bahia agora tenha que correr atrás para corrigir esse problema da centroavância, que tenha que recorrer a alguém que tenha características parecidas, porque o Bahia já se encaixou, já se encontrou, né, com esse estilo de jogo, então a gente precisa ter um cara que no ataque seja versátil. Como tem sido Everaldo, né? Às vezes joga de 9, às vezes joga de ponta, tem jogado cada vez mais de ponta, né, e contribuído muito mais assim, então eu acho que fica esse alerta, né, para que a gente busque um perfil que possa agregar para o estilo de jogo do Bahia que tem dado certo até aqui. Eu acho até que assim, até a decisão de Ceni vai ser tomada muito mais se baseando em quem vai gerar a manutenção de Everaldo na posição que ele vem atuando, do que propriamente para poder substituir em termos de característica Tassiano, sabe? Porque uma entrada de Biel ou Ademir faria com que Everaldo se deslocasse e se tornasse mais 9 e ficasse mais fixo. E não tem sido assim que Everaldo vem não é assim que Everaldo vem se destacando. Everaldo vem se destacando justamente empregando essa dinâmica, né? Vem se destacando, conseguindo ali de alguma forma se mostrar versátil, envolver a marcação adversária, incomodar o defensor adversário e principalmente recompor sem vaidade para que Cauli possa avançar e atacar, agredir esse espaço cedido ali na defesa sem a presença de Everaldo. Então, eu acho que a decisão de Rogério Ceni vai ser muito mais pautada por manter Everaldo onde ele está bem do que propriamente por tentar ali, de alguma forma, ter uma estrutura que ainda não foi colocada em prática de uma maneira tão efetiva, né? Então eu creio que ele deve optar por Ratão ou Estupiñán, e eu creio que ele tem um favorito dele, que é Ratão. Eu queria ver Estupiñán ter mais chance, ter mais oportunidade, entrar mais no decorrer do jogo, mas isso que você falou é pertinente, né? Assim como no caso de Depena, que a gente estava discutindo sobre isso, de Depena ter uma oportunidade como titular e tudo mais, Estupiñán ainda não soube aproveitar uma chance como titular, né? Como titular, ele não teve uma sequência tão vasta. Teve aquele jogo pelo Campeonato Baiano, que ele meteu 3 gols, ele começou aquela partida, mas nas outras ocasiões em que ele teve a oportunidade de começar, ele acabou não tendo tanto destaque. Então, assim como o Ratão acho que o único jogo que ele entra mesmo de titular e ele vai bem é um jogo contra o Criciúma. Ele nem faz gol nem nada, mas ele faz um bom jogo, recompondo, cumprindo bem a função ali de Everaldo naquela ocasião, que estava desfalcando a equipe por conta da lesão na costela. E agora, talvez na função de Tassiano, ele até desempenhe um melhor papel, porque ele vai ficar mais preso, né? Não vai se movimentar tanto quanto Everaldo ou quem é obrigado, de certa forma, a substituir ele. Então eu creio que o Rogério Ceni vai tomar a decisão pautada nisso, em não tirar Everaldo de onde ele vem se saindo bem, de onde ele vem se destacando, e também ele vai pautar a sua decisão naquilo que ele até falou na última entrevista coletiva, não sei se vocês se recordam, em que ele disse que o fato de você perder determinado jogador por suspensão ou lesão não é só ruim porque você vai perder aquele cara, é ruim porque você vai deixar de ter uma opção alternativa no segundo tempo que às vezes vinha fazendo a diferença, né? E agora eu acredito que Biel e Ademir, para poder mudar a rotação da equipe, são peças muito mais decisivas numa segunda etapa, pegando o time adversário mais desgastado, do que entrando no começo da partida. Enfim, a gente está tentando aqui analisar o que está na cachola de Rogério Ceni, e eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Ele vai tentar manter Everaldo onde Everaldo vem bem e tentar manter as alternativas que ele tem no segundo tempo de mais intensidade, de mais velocidade, de mais força, né, de mais ataque ao espaço, que são Ademir e Biel. Então acho que é mais ou menos por aí, Vitor Torres. Tem mais comentário aí do povo? Tem um comentário aqui da Ana Jesus, que ela fala que tem que colocar Ratão, ela também fala que tem que recuar Clauli, né? Mas ela quis dizer Cauli. Né? O Mozart, ele fala que o Bahia ainda precisa de um atacante gol para fazer essa dupla com o Everaldo. O Tassiano não está não está bem como atacante, sendo como atacante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem cadê o Bueno, que ele fala, eu acredito que Ratão será substituto, mas pela característica do que pela qualidade em si. Mais ou menos por aí. Acho que Bueno encontrou o ponto central, né? É muito mais pela característica do que pela qualidade. Se fosse pela qualidade, dentre todos esses aí, eu acho que até os números mostram isso, né? O que está em melhor fase é Ademir. Ademir tem entrado e tem sido decisivo, né? 4 gols, 4 assistências, nota SofaScore 7.14.
Então hoje, talvez individualmente, é o cara que, quando entra, tem feito mais a diferença. Quando não faz gol, consegue criar muito. Naquele jogo contra o Criciúma, ele teve uma grande oportunidade frente a frente com o goleiro. Né? Não, o goleiro foi muito bem, Gustavo, mas vale lembrar que a jogada toda, desde a zaga, foi de Ademir, né? Então, o Ademir tem conseguido entrar no decorrer dos jogos e trazer uma outra característica para esse time, que é um time de valorização da posse, tornando esse time mais vertical, né? Tornando esse time mais agudo. Então, analisando por capacidade técnica, talvez o Ademir saísse na frente, ainda mais que ele vem cheio de confiança depois de meter um golaço. Mas analisando em termos de característica, eu também acredito que ele vai colocar Ratão na equipe no lugar ali de Tassiano. Mas é uma boa discussão e, novamente, eu reitero o que eu falei anteriormente. Eu creio que, independente da decisão de Rogério Ceni, o torcedor vai estar satisfeito, vai estar em campo aquilo que é mais adequado para esse confronto, para esse jogo difícil contra a equipe do Fortaleza. Vou lhe fazer um questionamento, Barba. Pode ser líder, Bahia. Além do que Barba falou, não sei se vocês ouviram, pode ser um jogo que garantiria a liderança, né, provisória do Bahia no Brasileirão. Tomara que a gente seja líder e nunca mais saia de lá. Mas vou fazer um questionamento para você, Barba. Ontem foi feito para mim e para Vitor, a gente debateu bastante em live. Acho que Vitor hoje está agoniado, né? Está um pouco ansioso. Mas você acha que Moisés faz mais falta pro Fortaleza ou Tassiano faz mais falta pro Bahia? Qual o desfalque? Caso ele seja realmente um desfalque. Caso o probleminha do pé dele não passe até o jogo. Você acha que quem faz mais falta? Eu não vou dizer qual que foi a nossa resposta. Eu ia perguntar isso. Quer saber a nossa resposta? Nossa resposta foi Tassiano. Eu discordo. Minha resposta é Moisés. Eu acho que Moisés, não sempre, mas hoje sim. Moisés, ele fez 3 gols contra o Sport, pô. Moisés tá voando, fez gol no jogo de ida contra o CRB. A justificativa foi que a importância de cada um para o time. Por exemplo, Tassiano, ele hoje não tem substituto, né? A gente tá aqui se batendo todo para ver quem vai colocar na posição. Mas Moisés, pelo Fortaleza, tem Marinho, tem Machuca, tem uma dezena de jogadores que podem atuar ali. Mas eu acho que a fase atual pesa mais que isso. Tassiano não tá voando e Moisés tá voando. Então eu acho que Moisés faz mais falta pro Fortaleza do que Tassiano pro Bahia. E tomara que ele realmente não jogue, porque é um grande jogador. E eu queria no Bahia, inclusive. Mas enfim, Tassiano vai fazer muita falta também. Eu acho que essa questão do substituto pesa. A gente não tem uma unanimidade para substituir Tassiano. Né? Não tem um jogador que está voando completamente também para poder entrar no lugar de Tassiano e resolver todos os problemas. E acho que isso vai pesar para o Bahia. Mas acho que Moisés vive uma fase melhor do que Tassiano. Então isso, para mim, pesa mais. Mas, enfim, eu acho que não é uma diferença absurda, a discrepância de que, pô, esse vai fazer muito mais falta que o outro, sabe? Mas eu acho que é Moisés. Eu perguntei a opinião de vocês porque eu imaginava que vocês tinham falado Tassiano.